Olá pessoal, mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Eu sou Rafael Mondini e hoje a gente vai falar um pouco sobre as bromélias. São plantas pouco exigentes e de grande resistência. As bromélias, também conhecidos como gravatás, são encontrados desde o deserto à floresta amazônica. As bromélias são plantas tropicais muito delicadas, bastante populares no Brasil, visto que apreciam estar em ambientes com temperatura entre 15 a 25 graus. Elas podem ser encontradas na floresta amazônica, na Mata Atlântica, em campos de altitude e nas restingas, bem como alguns locais da África. O abacaxi vem dessa planta e foi a exuberância desse fruto que proporcionou a sua difusão pelo mundo todo. Ele foi levado pelos colonizadores europeus a todos os cantos e hoje em dia é possível encontrar variedade tanto da flor quanto do fruto em muitos países. As características: as flores das bromélias geralmente são pequenas e podem aparecer saindo das espigas ou no centro de um aglomerado de folhas. Sua planta pode ser epífita, que são plantas que apoiam-se em outras árvores, ou terrestres, e há ainda espécies que se espalham por pedras. As folhas podem às vezes apresentar bastante largas ou estreitas, ou lisas e listradas. Em uma floricultura é possível encontrar bromélias nas mais variedades cores, como brancas, rosas, vermelhas, amarelas ou laranjadas. O significado das flores de bromélia está ligado à sua ação desintoxicante do solo, purificando e preparando o terreno para novos plantios. É bastante comum ver arranjos com essa flor sendo oferecidos às pessoas inspiradoras e de grande força pessoal. A bromélia deve ser plantada em humus. No caso de quem quer ter essas flores no vaso, a planta deve ser deixada em um local de muita luminosidade, mas nunca diretamente exposta ao sol. A rega pode ser feita apenas uma vez por semana, molhando o topo das folhas e a terra, sem encharcar muito e evitando as pétalas, que podem se dobrar. Depois de uma floração, recomenda-se esperar os novos brotos crescerem bem antes de transplantá-los para outros vasos. A maioria das espécies de bromélia só florescem uma vez na vida, depois produzem brotos e terminam seu ciclo. No geral, as bromélias não necessitam de nenhum tipo de fertilizante para ser cultivadas e podem florescer em qualquer época do ano. Em projetos paisagísticos ou nos canteiros de jardins, as bromélias podem ser plantadas junto a árvores ou no chão, em conjunto. Elas dispensam podas. Apenas as folhas secas devem ser retiradas e a adubação pode ser feita pelo método foliar durante a primavera, o verão e o outono, quando a solução deve ser aplicada a cada 15 dias. Já no inverno, uma vez ao mês é suficiente. Algumas regras para o plantio correto: não enterre demais as bromélias, mantenha a base das folhas acima do solo. Não use um vaso muito grande, pois há perigo de umidade excessiva das raízes. Não permita que a planta fique balançando, fixe-a bem, pois isto poderá danificar o tenro desenvolvimento das novas raízes. Estaqueie a planta, se necessário, até que as raízes estejam bem desenvolvidas. Coloque sempre uma boa camada de cacos de telha ou pedriscos no vaso, que deve ser sempre furado nas laterais ou no fundo. As regas: as bromélias gostam de ter suas raízes molhadas, mas sempre de forma bastante moderada. O mais importante é molhar as folhas e manter sempre o tanque central com água. Quando a temperatura ambiente estiver muito alta, você pode borrifar com água as folhas, mas nunca sob a luz direta e nas horas mais quentes do dia. Plantas de folhas macias apreciam ambientes mais úmidos do que plantas de folhas rígidas. A luminosidade: bastante claridade em luz difusa é a condição perfeita para a maioria das bromélias. Em geral, plantas com folhas rígidas, estreitas e espinhentas, tal como folhas de cor cinza esverdeada, cinza, vermelhada ou prateada, gostam de maior luminosidade durante maior período do tempo, em alguns casos até mesmo sol pleno. Plantas de folhas macias, de cor verde ou verde escura, apreciam locais com menor intensidade de luz, mas nunca um local escuro. Como sintomas de pouca luminosidade, as plantas apresentam folhas escuras ou pobres em cor, frequentemente macias, caídas e bem mais longas que o normal, que são estioladas.
Como sintomas de excesso de luz, temos folhas amareladas com manchas esbranquiçadas, ressecadas e até mesmo com verdadeiras queimaduras. A adubação. As bromélias devem ser adubadas com muito critério, são extremamente sensíveis e absorvem os nutrientes com muita facilidade pelas folhas. Use um adubo químico de boa qualidade, a relação NPK 214, com traços de magnésio parece ser ideal. O boro deve ser evitado por causa de queimaduras nas pontas das folhas, o que também ocorre no caso de excesso de fósforo. Cuidado com o cobre também, que mesmo em muitas pequenas quantidades mata a planta. Um pouco da temperatura e umidade. As bromélias são plantas típicas tropicais, portanto a maioria aprecia temperaturas elevadas e bons índices de umidade associados ao local muito ventilado. Agora um pouco sobre pragas e doenças. As bromélias, apesar de muito resistentes, são suscetíveis a pragas, fungos e doenças como todas as plantas. Porém, são muito sensíveis a fungicidas e inseticidas, pois absorvem esses produtos facilmente com seu metabolismo. Para combater conchonilhas e pulgões, utilize uma solução de fumo diluída em água. Retire as pragas com uma escova de dentes. Para combater os fungos, utilize uma esponja macia e úmida com sabão de coco dissolvido em água. Nunca utilize fungicidas à base de cobre. Lembre-se que o cobre mata as bromélias. As bromélias são com frequência atacadas por lesmas e largatas. Tente eliminá-las manualmente. Caso necessário aplicar algum inseticida, o mais tolerado é o malatol, cuja dissolução deve ser feita pela metade do indicado na embalagem. Lembre-se que a principal causa do ataque de pragas é o desequilíbrio ecológico. Convém lembrar ainda que as bromélias são plantas extremamente sensíveis ao ar enfumaçado ou poluído, pois absorvem elementos nocivos depositados na água do cálice. A floração. As bromélias florescem somente uma vez durante seu tempo de vida. Após a floração, a planta geralmente desenvolve uma brotação lateral que substituirá a planta que irá morrer. As bromélias atingem a maturidade e florescem em diferentes idades, de meses a dezenas de anos, dependendo da espécie e condições do ambiente, respeitando sempre uma determinada época do ano. Uma brusca mudança do ambiente pode provocar a floração numa planta adulta. A planta sente-se ameaçada e o instinto de preservação da espécie desencadeia a floração com a finalidade de gerar sementes e brotos laterais. Tudo isso para assegurar a sua preservação. E para terminar, algumas curiosidades. Cerca de 40% das 3.000 espécies de bromélias existentes são naturais do Brasil. Os primeiros registros dessa planta são do século XV, quando a expedição marítima de Cristóvão Colombo chegou ao continente americano. Bom, o vídeo Mondini Plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais, pessoal.